Romanos capítulo 3, a partir do verso 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 2. No final do verso 1, Jesus Cristo, justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Também Isaías 53. Verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Essa parte final, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Fazendo uma pequena revisão, pelo menos, do tema que nós estamos tratando, irmãos. Nas últimas aulas nós começamos a falar sobre os ofícios de Cristo. E nós expomos que esses ofícios de Cristo eram necessários que nós soubéssemos sobre eles, para que pudéssemos entender um pouco melhor a obra de Cristo. E nós falamos de Cristo como profeta, Cristo como sacerdote e Cristo como rei, ainda que resumidamente como rei. E nós vimos que Cristo, como profeta, Ele, na sua função de profeta, Ele veio para nos salvar da ignorância. Os irmãos sabem que, por causa do pecado, nossa mente ficou totalmente entenebrecida com relação às coisas de Deus. O pecado, ele maculou todas as partes do homem. Seu espírito foi morto. Agora há o mal habitando na sua própria carne, e todas as partes da sua alma foram danificadas pelo pecado. Uma delas, a mente. E realmente o homem nem imagina que ele é inimigo de Deus. Mas quando o Senhor Jesus veio, Ele revelou a verdade sobre Deus, porque essa era a função de um profeta. Um profeta é aquele que traz a mensagem de Deus para o coração dos homens. Qual é a função de um profeta, irmãos? Trazer a mensagem de Deus. Ele é um homem que traz a mensagem de Deus. Mas o nosso Senhor é mais que isso, não é verdade? Ele é a própria mensagem de Deus para os homens. Depois nós vimos também que o nosso Senhor é nosso sumo sacerdote. Quando você abre em Hebreus capítulo 5, você descobre ali 5 características de um sacerdote. Ele deveria ser tomado de entre os homens, ou seja, ele devia ser um homem. 4 características, melhor dizendo. Ele deveria ser chamado por Deus. Ele também deveria representar os homens nas coisas concernentes a Deus. E ele deveria fazer sacrifício pelos pecados, expiação pelos pecados.
e intercessão. E nós sabemos que o nosso Senhor, Ele preencheu todos esses requisitos, não é verdade? Ele era homem perfeito, foi chamado dentre os homens. A Bíblia diz no verso 5 do capítulo 5 de Hebreus que foi Deus que o constituiu sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele não chamou essa glória para si, foi Deus que a deu. Ele nos representa diante de Deus e Ele que fez expiação pelos nossos pecados. Então Ele preenche todos esses 4 pré-requisitos para ser sumo sacerdote. E sabemos que a função do sumo sacerdote era fazer 2 coisas. Os irmãos sabem quais eram? Oferecer sacrifícios e interceder. Essas eram as 2 funções que tinha um sumo sacerdote. Ele fazia sacrifício a favor dos homens diante de Deus e também intercedia pelos homens. Nós temos essa figura lá em Levítico como o sangue para a propiciação dos pecados e também como um incenso que simboliza a intercessão, a oração. Sabemos também que o nosso Senhor cumpriu essas 2 funções e cumpre a segunda delas até hoje diante de Deus. Ele vive para interceder por nós. E também, como sumo sacerdote, Ele nos salva da culpa do pecado. Seguindo a sequência, como profeta, Ele nos salva da ignorância. Como sumo sacerdote, Ele nos salva da culpa do pecado. Ele nos livra da culpa. E também o nosso Senhor Jesus Cristo é Rei. E Ele tem 2 esferas de governo nesse reino dEle. Ele governa um reino espiritual, que é identificado pela igreja. Isso nós vamos ver mais para frente, mas só citando para os irmãos. E Ele governa sobre todas as coisas. E como Rei, Ele nos liberta do domínio do pecado. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? Então, para isso nós precisamos conhecer o nosso Senhor nesses 3 ofícios. Não significa que nós separamos esses ofícios nele. Tudo isso acontece nele ao mesmo tempo. Você pode dizer que ele é um profeta sacerdotal, ele é um sacerdote profético, ele é um rei sacerdote, ele é um rei profeta. Amém, irmãos? Por que eu falo isso? Porque no Antigo Testamento essas figuras eram distribuídas entre homens diferentes, distintos. Um era profeta, um era sacerdote, outro era rei, ainda que Davi era um rei profeta, ainda que o Melquisedeque, que é a figura de Cristo lá no Antigo Testamento, era um rei, sacerdote, não é? Mas o nosso Senhor tem nele todas essas funções e muitas outras. Então nós entramos um pouco na obra desse sumo sacerdote, que é a obra de expiação. Amém, irmãos? E é nisso que nós estamos hoje, na obra de Jesus como nosso substituto. Expiação, na sua expressão mais primária, significa quitar a pena, pagar o preço, anular a culpa, mediante o pagamento. E nós entendemos que o nosso Senhor tomou o nosso lugar. Nós precisamos entender isso muito claramente, porque muito pouco é falado hoje que Deus tratou os nossos pecados na pessoa de Jesus. Porque parece que o elemento do perdão para os homens, ele está aquém da justiça. Mas em Deus nós temos esses 2 elementos, amém? Nós temos amor por nós, mas nós temos justiça. Por isso você leu lá em Romanos 3, 26,
que ele manifestou a sua justiça para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. E quando nós falamos que Deus é justo, significa que Deus tratou o pecado. Amém, irmãos? Às vezes nós não lembramos que, para nos perdoar dos nossos pecados, o Senhor colocou os nossos pecados sobre o seu Filho Jesus Cristo. E em Jesus Cristo Ele tratou com os nossos pecados. Veja como isso é importante. Pouco é falado sobre isso. Às vezes você fala sobre perdão para as pessoas e elas fazem do perdão como se fosse algo humano somente. Eu tenho uma desavença com o Giba, então eu deixo para lá, né? E Deus deve ser muito melhor do que eu, então se havia uma inimizade entre Deus e os homens, se Deus é amor, então Deus deixou para lá. Deus perdoou, só que isso fere gravemente o caráter de Deus. Como assim, irmão? Isso fere o caráter de Deus, porque Deus também é justiça. E a justiça se define em nunca deixar o culpado por inocente. Sempre deve haver restituição por aquilo que aconteceu. Deve haver um preço pago pela transgressão. E a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. 6:23 de Romanos. E fala em 9 de Hebreus 22, que sem derramamento de sangue não há remissão. Amém, irmãos? Então, muitas pessoas dizem assim: bom, mas onde está o amor de Deus? Porque nós, quando vamos perdoar alguém, não precisamos que o preço seja pago para que então a gente perdoe. Mas se nós pensarmos assim, será fruto do nosso desconhecimento sobre quem é Deus. Não é verdade? Eu gostaria de ler uma frase que está no nosso texto aqui, eu só vou citar para vocês, não precisa abrir, que está escrito assim: a dificuldade real das pessoas com a doutrina da expiação é devido ao fato de que todo o seu conceito de Deus é inadequado. Estou só citando agora, depois nós iremos ler. Eles ignoram os aspectos do caráter de Deus. Muitas vezes enfatizam um só lado, excluindo os outros. Se elas tomassem a Deus tal como Ele é e compreendessem a verdade acerca dele, suas dificuldades desapareceriam. Então, o nosso problema com relação a entender a doutrina da expiação, que Cristo assumiu os nossos pecados, que Cristo teve que ser aquele inocente que pagou o preço pelos nossos pecados, está no fato de nós não entendermos o caráter de Deus. Não entendermos que Deus, para ser Deus, Ele precisa dar uma resposta ao pecado. Ele não pode perdoar alguém sem tratar com um pecado. Amém, irmãos? Se Ele fizer isso, Ele não é Deus. Isso caracterizaria Ele como imoral. É como se Ele dissesse assim: eles estão roubando, matando, se prostituindo, adulterando, estrupando, e não me importo que seja assim. Não tenho nada a ver com isso. Se Ele fizesse isso, ele não seria Deus, seria um ser imoral. Para Ele ser Deus, Ele precisa dar uma resposta apropriada ao pecado. E se Ele pretende perdoar alguém, Ele precisa então que alguém assuma a culpa da pessoa que vai ser perdoada. E foi isso que Cristo fez. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é a proposta de Deus. Cristo veio para propiciar a Deus, não a nós. Ele veio satisfazer as justas exigências da santidade afetada, da santidade negligenciada de Deus, para que então Deus possa perdoar os nossos pecados. Não é diferente disso, amém? Quem pensa diferente disso tem uma visão de um Deus que é mais um homem do que Deus.
Deus não lida com o pecador como se fosse inocente. Deus não, isso está lá num dos profetas do Antigo Testamento, Deus jamais tratará o culpado como inocente. Nós fomos perdoados e na cruz de Cristo Ele foi justo, porque o nosso pecado estava sobre o nosso substituto. A expiação diz isso, irmãos, que Deus nos deu um substituto. E esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele é o sacrifício de substituição pelos nossos pecados. Isso significa expiação. Amém? Para que Deus seja propício a você, a santidade de Deus precisa ser paga, precisa ser preenchida. Tem um problema entre nós e Deus, e foi para isso que Ele enviou o seu Filho. E por isso que o texto diz que Deus fez isso para que Ele seja justo. Amém? Por isso não há problema nenhum entre nós e Deus hoje, por causa de Cristo. E nem mesmo Deus pode nos acusar hoje de qualquer coisa, ou nos cobrar qualquer coisa, porque Cristo já pagou nossos pecados. Amém, irmãos? Quando nós entendemos isso, nós vemos como é importante o acesso que foi liberado por Deus para nós, para estarmos diante dEle. Então daí nós entramos no material, nós explicamos um pouco sobre a importância deste tema nas Escrituras, da expiação, respondendo à pergunta por que Jesus morreu na cruz. Nós falamos que os evangelhos, 30% a 40% dos evangelhos falam da morte de Jesus Cristo. E isso é muito interessante, porque talvez seja a única biografia do mundo que faz isso. Se você fosse contar a história de alguém, você não levaria tantas páginas para contar sobre a morte dessa pessoa. Então isso evidencia quanto a morte de Jesus é importante nos evangelhos e em todo o Novo Testamento. 175 vezes é citado explicitamente a morte de Jesus no Novo Testamento, fora as menções implícitas. Amém? Mesmo sendo pedra de tropeço para muitos, essa é a mensagem da cruz que Paulo diz que pregava. Ele diz que pregava a Cristo e esse crucificado. Amém? Citamos que isso não é um assunto para teólogos. Quem dera todos os irmãos compreendessem bem sobre isso, irmãos. Não é verdade? Também muitos dizem que a cruz de Cristo foi um acidente, que não deveria ter acontecido, que foi uma trama política, que foi uma surpresa para Jesus, muitos dizem, como se Ele não soubesse. Nós mostramos então que o propósito da vinda de Jesus foi que Ele veio para morrer. Amém, irmãos? E veio para morrer por os nossos pecados. Também citamos que o nosso Senhor, gostaria de só relacionado a essa realidade, os irmãos olhassem na página 4, para nós relembrarmos esse texto, que está em Mateus, capítulo 26. Nós precisamos atentar para o seguinte, irmãos. Os judeus não queriam matar Jesus naquele dia em que Ele morreu. Eles falaram o seguinte: não durante a Páscoa. Fala que eles intentaram matá-lo, mas não queriam matá-lo durante a festa, porque eles não matavam ninguém durante a festa. Mas Jesus morreu durante a festa, sim ou não? Jesus morreu quando Ele quis, no tempo determinado por Deus, antes da fundação do mundo. O dia e a hora, o minuto que Ele expirou naquela cruz, estava marcado no universo antes de tudo existir. E aqui esse texto que nós vamos ler prova isso. Diz assim, está na sua página 4.
Tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse a seus discípulos: sabeis que, o que, irmãos? Daqui será terça-feira. Ele está falando isso para os discípulos. Daqui a 2 dias será a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser... Veja bem, se era de acordo com o que os sacerdotes estavam planejando. Então os principais sacerdotes e anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam, o que diziam? Para que não haja tumulto entre o povo, não durante a festa. Está aqui na página 4 do nosso material, Mateus 26, do 1 a 5. Irmãos, eles não queriam matar Jesus durante a festa. O Senhor morreu no tempo deles? Não. O Senhor morreu no dia e hora determinado por Deus, antes da fundação do mundo. Amém? Outra pergunta que nós respondemos semana passada é se ele morreu como um mártir. E a verdade é que ele não morreu como um mártir. A morte dele foi única. Se ele tivesse morrido como um mártir, ele seria o pior de todos os mártires. Foi isso que nós falamos. Porque os mártires iam para a morte louvando, engrandecendo. Eram lambidos pelas chamas, dando glórias a Deus. E o nosso Senhor esteve em agonia profunda por causa da sua morte, por causa dos nossos pecados, nessa morte única que houve na cruz. Por isso que no Getsêmani ele disse: se possível, faça de mim esse cálice. Amém? Por isso que na cruz ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? A morte dele não é a morte de um mártir. A morte dele é única. A morte mais, vamos dizer assim, a única. Não há como compará-la com qualquer outra. É isso que eu quero dizer. Então nós entramos na página 4 no material da substituição. Amém? E nós vimos que a expiação é a obra que Cristo realizou em sua morte para obter a nossa salvação. A expiação refere-se à morte de Cristo e o pagamento por nossos pecados realizados na cruz. O ensino bíblico da expiação enfatiza o elemento substitutivo. E ele assevera que o Senhor Jesus Cristo sofreu vicariamente, ou seja, substitutivamente, a penalidade da lei quebrada, como nosso substituto, como substituto de seu povo. Há 2 características principais nesse conceito. Primeiro, é a ênfase sobre o fato de que Jesus Cristo fez algo como nosso substituto. E a segunda é o aspecto penal. Focalizamos nossa atenção no ensino bíblico sobre o qual este conceito se acha baseado. Amém? E nós falamos de 8 aspectos que nós vamos ver sobre esse tema da substituição. O primeiro e o segundo nós já vimos semana passada. Foi a analogia dos sacrifícios do Antigo Testamento. Os irmãos que não estavam, é só ouvirem o material da semana passada que ficou muito claro ali. Amém? O que o Antigo Testamento ensina a respeito da função dos sacrifícios que eram oferecidos? Nós tocamos em 4 pontos. Aliás, mais. Ponto A, o propósito das ofertas queimadas e das ofertas pelo pecado visava propiciar a Deus. Amém? Está lá na página 5. Estou passando bem rapidinho porque é só uma revisão. Ponto B, a propiciação foi assegurada pela expiação da culpa. Expiação significa extinguir a culpa, quitar a pena, fazer reparação por algo. Esses sacrifícios eram destinados a propiciar Deus e o resultado disso era que Deus expiava os pecados do povo. C,
a expiação era efetuada pelo sacrifício vicário de uma vítima. Essa é a analogia com o sacrifício do Antigo Testamento. Amém? Uma vítima era escolhida, um animal substituía o pecador. E esse animal se transformava então naquele que levava o castigo do pecador. O animal substituía o ofensor e o seu pecado era tratado através do animal. A culpa do ofensor era expiada e Deus era propiciado em relação a ele. O efeito de tais ofertas pelo pecado era o perdão do ofensor e a sua restauração à comunhão com Deus. Era necessário a expiação, como nos revela o autor aos Hebreus 9:22, com efeito quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então todos os sacrifícios, Deus estava ensinando que sem derramamento de sangue, todos os sacrifícios do Antigo Testamento, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O ponto B, ou aliás o ponto 2, dos 8 aspectos que nós vamos ver, que nós já vimos semana passada, vamos passar bem rápido, mas eu gostaria que os irmãos que tivessem tempo, até mesmo decorassem esses versículos. O Novo Testamento nos ensina que o nosso Senhor nos salva por sua morte. Esse é o ensino claro do Novo Testamento. E nós vimos vários versículos. Na verdade, é uma seleção maravilhosa de versículos. Os irmãos podem ler em casa. Vou citar alguns deles. O primeiro, que está na página 7, João 1:9. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? Não é um cordeiro, não é qualquer cordeiro, é o Cordeiro. E a morte dele é para tirar o pecado do mundo. Então, isso nos revela que o Novo Testamento ensina que o Senhor Jesus nos salva por meio da sua morte. E você vai ter muitos versículos, irmãos, a respeito disso. Nós não vamos tocar, já falamos semana passada. E agora nós entramos no terceiro ponto, página 9. Repito para os irmãos que gostaria que os irmãos decorassem os versículos do segundo ponto, porque são muito importantes. Na verdade, essenciais. Quando perguntarem para Jesus, para você, por que Jesus morreu, você tem que responder a isso. Amém? Jesus morreu porque Ele era o Cordeiro de Deus. Jesus morreu como propiciação pelos nossos pecados. Jesus morreu para que nós, os ímpios, fôssemos perdoados, fôssemos reconciliados com Deus. Jesus morreu para nos livrar dos nossos pecados e nos desarraigar do mundo. Jesus morreu para a nossa redenção. Derramou seu sangue para que fôssemos redimidos, fôssemos resgatados. Jesus morreu para que fôssemos aproximados de Deus. Amém? Jesus morreu para nos libertar da maldição da lei. Jesus morreu por muitas coisas. Amém, irmãos? Os irmãos podem ler todos esses versículos e encontrar essas verdades. E agora nós entramos no ponto 3. Ponto 3, dos 8 aspectos que nós vamos ver a respeito dessa doutrina tão preciosa da expiação. E esse ponto fala de 3 termos importantes, não são os únicos, mas de 3 termos importantes do Novo Testamento, que é a redenção, propiciação e reconciliação. São termos específicos no texto original, que muitas traduções modernas têm tirado. Sugiro que você não use nenhuma delas, nem linguagem de hoje, nem versões contemporâneas, como a Bíblia, a Palavra e muitas outras, porque ao invés desses autores estarem publicando livros com paráfrases sobre o texto bíblico, eles estão publicando a interpretação deles da Bíblia como Bíblia.
e por isso não há como nós apoiarmos tal coisa, principalmente porque ela tira esses termos da Bíblia, e são termos que você encontra nas palavras do texto bíblico. Existem dois tipos de maneiras de traduzir a Bíblia, são preciosos, chama-se equivalência formal e equivalência dinâmica. Equivalência formal ainda para mim é a melhor, porque ele mantém o significado das palavras como são no original. Quando o texto bíblico diz que nós devemos nos amar do mais profundo das nossas entranhas, os autores que usam, os tradutores que usam a equivalência formal usam a palavra entranhas, porque essa é a palavra que está no original. Eles fazem como um espelho do original. E existe as paráfrases, não use nenhuma delas. A linguagem de hoje é uma paráfrase do texto. Alguém pegou o texto, leu o texto e dá a sua interpretação por texto, como se fosse Bíblia. Não devemos usar esses tipos de tradução. E equivalência dinâmica é uma que tenta trazer uma palavra para a nossa língua sem perder o significado do texto. Também não vamos dizer assim, não é tão ruim. Porque, por exemplo, nessa parte entranhas, ele traduziria que nós devemos amar do mais profundo do nosso coração, e você entenderia bem o que o autor está dizendo, do mais fundo do seu ser. Amém? Mas essas traduções de equivalência de paráfrase, essas não servem como palavra de Deus. Até um autor holandês traduziu todas as cartas do Novo Testamento numa linguagem muito boa e fez uma bela obra chamada Cartas para Hoje, e é maravilhosa obra porque ele muda um pouco as palavras para que as pessoas leigas entendam, mas não publicou como Bíblia, publicou como um livro chamado Cartas para Hoje. E você tem todas as cartas do Novo Testamento numa linguagem mais fácil de você entender, só que não é Bíblia. Ele mesmo não chamou de Bíblia. Hoje parece que os homens estão mais atrevidos, não é? Não estão respeitando mais o texto, vamos dizer assim. Então essas palavras, irmãos, redenção, propiciação, justificação, reconciliação, são palavras que estão no texto original. As palavras, existe equivalente no texto original para essas expressões. Não deveriam ser tiradas, nem tentar traduzir. Deveriam simplesmente colocá-las para que nós leiamos e consigamos compreendê-las. Amém? Vamos lendo ali o ponto 3, então. Vamos pegar primeiro a palavra resgate. Nós a encontramos nesses textos, estou na página 9. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Também 1 Timóteo 2, 5 e 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Se deu o que, irmãos? Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. O que é resgate? É um preço pago para a libertação ou de uma pessoa ou de uma coisa que fora tomada ou possuída por outro. O ensino aqui é que Cristo, através da sua morte, afrouxou nossas cadeias e nos pôs em liberdade. A nós que éramos prisioneiros. E isto ele fez pagando o preço. E o preço que ele pagou foi do seu próprio sangue precioso. Gostaria de citar para acrescentar, se os irmãos quiserem anotar também, o texto de Romanos 3, verso 24, que diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça,
mediante a redenção. Aqui está o resgate, irmãos. Libertação por pagamento de preço. Isso significa redenção. Libertação mediante pagamento de preço. E diz que essa redenção há em Cristo Jesus. E esse texto é importante porque ele fala que Cristo Jesus é o libertador e Cristo Jesus é o preço pago. Cristo Jesus é tanto a oferta, tanto o preço, amém? Como o libertador. Essas duas coisas estão presentes nesse texto, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Como Paulo diz, continuando o nosso texto: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Também Pedro nos diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. A palavra redenção possui a mesma ideia de redimir algo pagando certo preço para obtê-lo de volta. E o mesmo é devolvido. Próxima palavra. E nós voltamos naquele texto tão precioso. Gostaria de informar para os irmãos também que a palavra por trás, que está sublinhada aqui no texto de 3:25 de Romanos, propiciação, é especificadamente a palavra usada para a tampa da arca que estava no Santo dos Santos, no antigo tabernáculo de Moisés. E essa palavra, nessa expressão, como em Romanos 3:25, só aparece em Hebreus 9:5, quando fala exatamente daquele pedaço de madeira que era a tampa da arca, aquele pedaço de madeira que era revestido de ouro e que sobre ele havia 2 querubins, e era nele que era aspergido o sangue do sacrifício. Está falando como, em outras palavras, nós podemos dizer que Cristo, além de ser aquela arca, era a tampa que estava sobre ela. E se aquela arca figurava a sua pessoa divina e humana, porque aquela arca, onde dentro dela estava 3 coisas: estava um recipiente com um maná, estava as tábuas da lei, estava o bordão de Arão que floresceu. Isso tudo fala daquilo que Cristo tem dentro dele, amém, irmãos? Essa arca que estava lá no Antigo Testamento era feita de madeira de acácia, que fala da humanidade perfeita de Cristo, e era revestida de ouro por dentro e por fora, que fala da sua divindade. E essa tampa que estava sobre a arca fala da sua obra, da sua pessoa, fala a arca, e o propiciatório que estava sobre a arca fala da sua obra expiatória. E Paulo está usando essa figura aqui em Romanos, a quem Deus propôs. E se nós nos determos aqui, nós vamos ver que Cristo é a proposta de Deus. Não há outra proposta. Cristo é a proposta de Deus. Não há outra coisa que devemos anunciar aos homens. Essa é a proposta de Deus. Quando os céus se rasgam e o Senhor Deus dos céus diz: este é o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. E depois, lá no Monte da Transfiguração, ele diz: este é o meu Filho, a ele ouvi. Essa é a proposta de Deus. Foi isso que Deus propôs aos homens. Fez isso como a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação ou como sacrifício
de substituição, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Também 1 João 2,2, que nós lemos, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas ainda pelos do mundo inteiro. A propiciação é o apaziguamento ou os meios de apaziguar. A oferta era tomada por Deus e ela era o meio para apaziguar a ira de Deus. Esta palavra, propiciação, vem do termo propiciatório ou tampa da arca do concerto que ficava no Santo dos Santos no templo. Uma vez por ano o sumo sacerdote aspergia sangue sacrificial sobre ela, para cobrir os pecados do povo. A morte do Senhor é aquela por meio da qual Deus cobre, deixa passar e perdoa nossos pecados. Aliás, o ensino vai além da dispensação, na dispensação do Novo Testamento. Nossos pecados são apagados, de modo que um pecador penitente e crente é novamente reconciliado com Deus. Amém, irmãos? Nós falamos um pouco disso semana passada. Deus, Ele, no Antigo Testamento, Ele cobria os pecados do povo. E você quer um motivo para isso? Paulo explica para você, nesse mesmo verso que nós estamos lendo de Romanos 3, 25. Diz assim: por ter Deus, parte B, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Por que Deus passou por alto os pecados do Antigo Testamento? A resposta sua só pode ser uma, a de Paulo: por causa da cruz de Cristo. Por causa que na cruz de Cristo Ele trataria com esses pecados. Então você encontra a figura de cobrir pecados no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento você encontra a figura, a realidade, melhor dizendo, de tirar pecados, apagar pecados. Amém, irmãos? Quitar os pecados, lançar para fora os pecados. Essa é uma das características do novo pacto. Na nossa mente o Senhor imprimiria as suas leis, no nosso coração as escreveria, e dos nossos pecados, com os nossos pecados Ele usaria de misericórdia, e das nossas iniquidades Ele jamais se lembraria. Essa é uma das características do novo pacto. E por isso nós temos real reconciliação com Deus. E essa é a nossa próxima palavra. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo. Esse é um dos versículos mais importantes da Bíblia. Que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. 2 Coríntios 5, 18 e 19. Reconciliar significa estabelecer acordo. Na verdade, significa da mesma opinião. Significa que duas pessoas que anteriormente estavam desunidas são reunidas e procedem como se fosse uma só. O propósito da reconciliação consiste na restauração de relações amigáveis entre duas partes que anteriormente estavam separadas. A doutrina da reconciliação nos informa como Deus e os pecadores foram reconciliados, como a mesma opinião foi produzida. Nós precisamos entender, irmãos, nós vamos tocar em algumas coisas ainda mais para frente, na nossa segunda volta. Uma delas vai ser a questão do pecado.
e a doutrina do pecado. Não só o que é o pecado, mas o que o pecado causou no homem. O pecado fez com que o homem agora se voltasse, aliás, que Deus se voltasse para o homem em ira. Que a ira de Deus estivesse sobre o homem. E não somente isso, não só também o pecado, aliás, além disso, o pecado afetou todas as nossas partes. E por isso nós somos ignorantes e cegos, mortos em nossos pecados e delitos. Mas também, por causa do pecado, nós nos tornamos inimigos de Deus, por nossas obras malignas. Amém, irmãos? Nós somos inimigos de Deus no nosso entendimento, como fala Efésios 4, 17 e 18. Obscurecidos nós somos de entendimento. Nós somos alheios à vida de Deus. Nós nos tornamos inimigos de Deus por causa das nossas obras malignas, como fala Colossenses 1, 21. E em Cristo nós fomos reconciliados. Em Cristo nós fomos? Isso é muito importante. Propiciação é a base. Se os irmãos quiserem fazer, talvez atrás da sua folha, como se 4 tijolinhos, assim. 5. Um acima do outro. O mais abaixo, o maior, daí vai fazendo como se uma escadinha, assim. Uma pirâmide, assim. Em degraus. Aí dentro do primeiro degrau você escreve propiciação. Dentro do segundo degrau você escreve redenção, de baixo para cima. O primeiro degrau é a base para o segundo. Primeiro degrau lá embaixo, propiciação. O segundo, redenção. O terceiro, justificação. O quarto, reconciliação. O quinto, salvação pela vida. Quando você vai para Romanos 3, 25, você vê que a propiciação foi a base para Romanos 3, 24, redenção. Em Romanos 3, 24 também você encontra a palavra justificação, que está baseada na redenção. É só você ler o texto, irmão. Sendo justificados, justificação. Gratuitamente por sua graça, mediante a redenção. Porque tem redenção, há justificação. E qual é a base da redenção? Está no próximo verso. A quem Deus propôs como propiciação. Propiciação é a base para a redenção. Sem propiciação não há redenção. Sem redenção não há justificação. Sem justificação não há reconciliação. Sem reconciliação não há salvação pela vida de Cristo. São coisas que definem a enciclopédia da nossa salvação. Não vamos falar sobre isso hoje, mas isso você vai encontrar lá em Romanos 5,10. Porque quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos 5,10. Propiciação é a base para redenção, é a base para justificação, é a base, reconciliação é a base para a salvação pela vida. A obra de Cristo na cruz é obra de propiciação,
substituição, expiação de pecados. Agora que o preço foi pago, Deus está satisfeito, a libertação por pagamento de preço, redenção. Agora que os homens são libertados e redimidos, podem ser declarados justos, justificação, porque agora em Cristo são declarados justos, então podem ser reconciliados com Deus, porque agora não há mais nada entre eles e Deus, não há inimizade entre eles e Deus, o preço foi pago, eles foram libertos, são declarados justos e reconciliados com Deus, e agora serão salvos completamente pela vida de Cristo. Eis uma coisa muito importante para nós guardarmos, são essas palavras fundamentais. Amém? Agora nós entramos no ponto 4 aqui. Os termos do Novo Testamento que enfatizam a substituição e a expressão por e seus 3 significados diferentes. O que significa a expressão por? Você vai encontrar assim, irmão: Cristo morreu por causa dos nossos pecados. E essa expressão por significa alguma coisa. Ela pode significar por causa de, em benefício de, como substituto por. E no grego essas palavras estão bem definidas. Isso nós vamos ver agora, nós vamos dar uma olhadinha nessas palavras, porque são usadas preposições diferentes. Amém? Afirmações claras sobre a substituição. Há termos cruciais no Novo Testamento que ensinam a substituição. E especialmente enfatizam o elemento vicário em sua morte. Aqueles sacrifícios do Velho Testamento eram vicários, e a forma de provarmos isto é a seguinte: o sacerdote recebia a ordem de colocar suas mãos sobre a cabeça do animal. Por que era feito assim? Era para transferir a culpa do povo para o animal. Antes que ele fosse morto, os pecados do povo tinham que ser transferidos para ele. Ele era o substituto. Portanto, nossos pecados foram postos sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, como Isaías disse. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Os irmãos, vê que coisa fundamental, irmãos? Não pense que quando Deus está perdoando alguém, Ele está perdoando de qualquer jeito. Não faça o perdão algo tão simples. Houve uma realidade espiritual em Cristo por trás desse perdão. Outro texto: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá o despojo, porque derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Isaías 53, 12. Lembre-se da passagem do Evangelho de João. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Também, 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Próximo verso: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Como? De que maneira? Ele foi lá, nos resgatou, só nos tomou, nos levou consigo, nada mais? O que diz o texto de vocês? Cristo nos resgatou da maldição da lei. De que maneira? Fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado em madeiro. O preço foi pago, Deus está satisfeito,
por isso Deus perdoa os pecados. Se fosse um por um, sim, um homem pelo outro. Agora, como se está referindo a toda maldição sobre a raça humana, aí é apropriada a palavra fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Ele tomou sobre ele as nossas maldições. Toda a maldição de toda a humanidade caiu sobre ele. Não, mas o texto continua falando o que tu está falando. Maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Agora, quando trata disso, relacionando-se a ele, talvez a ênfase seja na maldição em cima. A ênfase seja no produto do mal que foi a maldição. Por isso precisa se enfatizar esta expressão, maldição, e depois o substituto como... Não sei se eu consegui ser claro. Na verdade, o Lucas só está com dificuldade na expressão maldição em vez de maldito. Que quando eu leio isso, eu imagino ele se tornou nossa maldição. Não. Não. Fazendo-se maldição significa que a maldição que estava sobre nós caiu sobre ele. É isso que o texto... E aliás, ele não dali em diante se tornou maldito. Não, naquele momento ele assumiu a maldição sobre ele. Isso, como cordeiro do Antigo Testamento. Fomos libertados da maldição da lei, porque Cristo se fez maldito por nós. Qual é a maldição aqui, irmãos? Isso é importante, já que nós paramos um pouquinho ali. A maldição é a condenação. Amém? A lei de Deus está contra nós, e a lei de Deus lança uma sentença contra nós. Essa sentença realmente é uma maldição. Por isso que quando Moisés estava sobre o monte, ele falou para o povo: se vocês seguirem a lei de Deus, terão bênção, se não, terão maldição. Que maldição? Maldição é aquilo que não é bênção, aquilo que é mal, aquilo que paga, é a paga pelos nossos pecados. E Cristo, sobre ele, tomou tudo isso. Isso é muito importante. Talvez esse seja um texto que nós precisamos repetir tantas vezes. Não é verdade? Tem tantas pessoas escrevendo o que o vô fez, o que o pai fez, o que a avó fez, num papel, fazendo quebra de maldição, porque não conhece o que Cristo fez, não conhece o peso que estava sobre Cristo na cruz, e que instantaneamente ele recebeu a dádiva do perdão, da libertação, quando creu em Cristo. De certa forma, sim. De certa forma, sim, por causa da maneira de Deus lidar com aquele tempo. Da maneira de Deus lidar naquele tempo com a humanidade. Vamos seguindo os textos, então. Assim, também Cristo tendo oferecido... Preste atenção que nós estamos nas afirmações que enfatizam o nosso Senhor como nosso substituto.
Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Também 1 de Pedro 2:24, carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Os irmãos vê sempre que esses versículos estão enfatizando que Cristo sofreu e morreu como substituto, irmãos. Tomou o pecado do Gilberto, e o pecado do Gilberto foi colocado sobre Cristo no madeiro, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Amém? Os irmãos veem sempre esse mesmo elemento. O ensino é extremamente claro. A culpa de nosso pecado é agora transferida para Ele. E Ele se torna o responsável pelo castigo que deveríamos receber. Nossos pecados são imputados sobre Ele. Amém, irmãos? Realmente alguém que não tem Cristo está sob maldição. Está debaixo de maldição. Está debaixo da maldição que provém da lei de Deus. Está debaixo da ira de Deus. Mas no momento em que ele recebe a Cristo, ele recebe aquele que é substituto pelos seus pecados. E por causa que Cristo pagou todos os seus pecados, ele pode ser justificado diante de Deus. Amém? Agora nós vamos para a primeira preposição por e o significado dela. Os significados das palavras por. A próxima evidência em relação à quarta afirmação é encontrada em palavras particulares que são traduzidas pela preposição por. Há 3 diferentes palavras no grego que são traduzidas para por. 3 diferentes palavras na língua original que são traduzidas na nossa língua em português para por. A primeira delas é a palavra peri, que significa por causa de. Ele nos mostra qual foi a causa, qual o motivo, aliás, né? Por que que ele morreu? Vamos para a primeira passagem. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e por trás dessa expressão, e no tocante, está essa palavrinha, peri, por causa do pecado. Com efeito ou efetivamente, condenou Deus na carne, daí você acrescente aí na sua tradução, na carne de Cristo, condenou Deus o pecado. Como? Na carne de quem Deus condenou o pecado? Na carne de Cristo. E por que o irmão está repetindo isso, irmão? Porque certa vez eu ouvi dizer que Jesus teve que ir lá para o inferno e ficar numa masmorra lá no inferno pelos 3 dias que ele estava morto, e continuou lá pagando os nossos pecados. Mas me parece que o texto bíblico dá clareza que Cristo levou nossos pecados e julgou nossos pecados na sua carne. Amém? Onde? Na carne. É porque quando entra nesse campo da batalha, né, do ficar lá lutando com o diabo, jogando metralhadora nele, batalha espiritual, então daí começa todo tipo de loucuras, né? Uma delas é essa, que Cristo teve que ficar numa masmorra lá, no inferno, preso, né? Mas segundo esse texto, ele pagou nossos pecados e os condenou na sua carne. Amém? Continuando o próximo texto, o qual se entregou a si mesmo e aí você tem essa palavra, peri, por causa dos nossos.
Por que Cristo se entregou? Por causa dos nossos pecados. Amém? Para nos desraigar do mundo perverso, segundo a vontade de Deus. Aí você vê como é importante, pelos nossos pecados, pode ser em benefício dos nossos pecados. Mas quando você pega a expressão original, você vai entender que é por causa de. O motivo foi os nossos pecados. Por que Cristo se entregou a si mesmo? Por causa dos nossos pecados. Amém, irmãos? Próximo texto. Pois também Cristo morreu uma única vez por causa dos nossos pecados. O justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Morto, sim, na carne, mas vivificado em espírito. 1 Pedro 3,18. Amém? Como? Cristo morreu uma única vez por causa dos nossos pecados. Por isso que é importante nós vermos essas palavrinhas. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por causa dos nossos pecados, segundo as Escrituras. Por que Cristo morreu, irmãos? Ele é a propiciação por causa dos nossos pecados. E não somente os nossos próprios, mas ainda os do mundo todo. A segunda palavra é uma palavra chamada uper, né? Significa em benefício de. Vê a diferença? Às vezes está traduzindo pelo, por, mas já não é por causa de, é em benefício de. E a primeira, isso nos mostra que Cristo morreu. Para que Cristo morreu? Qual foi um dos propósitos? Foi para benefício de todos, a favor de todos. Pois o amor de Cristo nos constrange julgando isto. Agora você olha só a diferença desse texto. Um morreu por causa de todos? Esse texto aqui não está dizendo isso. Um morreu em benefício de todos. Logo todos morreram. Próximo texto, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado para nosso benefício. Amém, irmãos? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Continuando, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate, em benefício de todos. Para que nele fôssemos, aliás, benefício de todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. E a mais importante de todas, essa terceira palavra ainda, que é anti, que significa, aí não tem escapatória mesmo, significa como substituto por, em lugar de. Por isso que esse termo é o mais forte de todos e revela explicitamente o elemento substitutivo da morte de Cristo. Tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate, como substituto de muitos. Como? Então são três palavras que são significados diferentes, amém? A primeira, peri, significa por causa. A segunda, uper, significa em benefício de, a favor de. E a terceira é mais importante ainda e significa como substituto por. Aí nós temos o elemento substitutivo. Vamos parar 5 minutinhos.